Oi, missionária! Bom, nós estamos prestes a começar nosso culto, um momento muito especial onde vamos celebrar um pouco do que Deus é para nós. Mas antes de começarmos, nós temos alguns recados super importantes para dar para vocês da nossa igreja. Que tal investir na vida espiritual do seu filho? Não perca mais tempo. Aqui na igreja temos uma programação incrível para cada faixa etária e com uma linguagem que eles realmente entendam. Berçário, de 0 a 1 ano. Maternal, de 1 a 3 anos. Kids, de 4 a 8 anos. E Peds, que são os pré-adolescentes, de 9 a 11 anos. Esses encontros acontecem simultaneamente aqui nos nossos cultos, na Gaspar Ricardo 88, quinta às 20 horas e domingo às 10 e às 18 horas. E para os adolescentes de 12 a 16 anos, temos um lugar especial para vocês. Temos o Volts, todos os domingos às 10 horas, na rua Gaspar Ricardo 88. E também temos a Rede, todas as terças às 19h45, na rua Santos Dumont 2001. E os jovens também têm um espaço garantido, aqui na rua Santos Dumont 2001, todo sábado às 19h30. Jovens de 17 a 27 anos. Você é o nosso convidado. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, vamos nos pôr de pé nesse momento e vamos iniciar uma noite maravilhosa de louvor e adoração ao nosso Deus. Bem forte, igreja do Senhor, és tu, Senhor Jesus, o motivo de estarmos aqui reunidos nessa noite, em adoração ao teu nome, cultuando ao teu nome, aleluia. Glorificado, honrado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Assim, igreja, és tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. Diga aí. És tu, única esperança que alegra o ter, ó Jesus. Confiamos nele? Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me aliviado. E hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, meu bom Jesus. Diga ao Senhor, és tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que alegra o ter, ó Jesus. Confiamos em ti, confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me aliviar. E hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvo. Então louve, igreja do Senhor, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, cante conosco assim.
todo tempo te louvarei. Em todo tempo, em todo tempo te adorarei. Mais uma vez declare: em todo tempo, em todo tempo te louvarei. Em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo te adorarei. Oh glória, te adoro, Senhor, aleluia. Tu és o nosso motivo, a razão de estarmos aqui na tua presença. Oh aleluia, te glorificamos, te exaltamos, Senhor, aleluia. Louvado seja o teu nome. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Oh meu bom Jesus, eu te louvarei. Por toda a minha vida te louvarei, Senhor, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Quando preciso, chamo por Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu. Você ouviu isso? Ele não te esqueceu, irmão. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso Jesus, Leão de Judá. E agora com alegria, com palmas, vamos louvar. Esse Deus é tremendo, forte não falha, para salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, mandou o anjo pra me guardar. Ele acampa ao seu redor. Cadê você? Qualquer tempestade, que Ele me acalme, e na bonança alegra minha alma. desceu lá da glória, me deu vitória, Só por me amar. Ouça isso, ó. Se tu precisas, chame por Ele. Isso, solte a sua voz. Ele te ouve, Te atende, é fiel, manda anjos pra te guardar. ouça a mensagem nessa noite. Ele é contigo, Companheiro, melhor amigo, não está só, Ele vai com você. Seu nome é Jesus, o dono da vida, Leão de Judá. então celebra Ele, igreja do Senhor. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que ele não acalme, e na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. não tem Tempestade que ele não acalme, e na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Ele Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Ele desceu lá da Glória, me deu vitória, só por me amar. Ele desceu, Ele nos ama. Obrigado, Senhor, pelo teu grande e infinito amor. Aleluia. Por isso eu e você podemos cantar. Nós somos um milagre. Nós estamos aqui nessa noite. O Senhor te ama, meu querido irmão.
Não se esqueça disso. Ele te ama. Você é amado do Senhor. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse pedir Pega sua o voz. nascer do Isso. sol, a esperança. Testemunho que o Senhor fez na sua vida. Aleluia. Possa pedir a mão de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse pedir, cadê os O homens? nascer do sol e a Esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus para te ajudar nessa pra me noite. Você ajudar. crê? Haverá Há um um milagre dentro de mim, vem descendo o rio Receba o pra milagre do me Senhor na dar a sua vida vida. enquanto você canta, meu Esse querido rio irmão. queimando Aleluia. na lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio queimando na Lá da cruz, do lado de Jesus. aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, Estou aqui. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia! Deus de milagre! Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir A mão de Jesus a te tocar, a te pra me curar nessa noite, ajudar. amém? Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio queimando na lá da cruz, do lado de Jesus. E agora você vai erguer sua voz e cantar. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. O que faremos agora, igreja do Senhor? Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, Senhor, aleluia. Usa-me, eu quero te servir. Eu quero ser a testemunha, Senhor. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, Ó filho de Davi, porque aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. vamos juntos. Estou aqui. Glória a Deus, meus irmãos, aleluia. Nosso Deus é bom demais. Louvado seja o Senhor. Fala para quem está do teu lado assim: ó, Deus tem um milagre para a tua vida. Deus tem um milagre para você. Aquilo que parecia impossível, Deus foi lá e fez. Pode se sentar, meus irmãos. Eu quero contar um testemunho que mostra como o nosso Deus é um Deus de milagres, como o nosso Deus é um Deus que cuida das nossas vidas nos detalhes. Cadê a Daiane? A Daiane está por aí? Daiane está bem ali, ó, bem ali no meio. Ela conta o testemunho assim: olha, eu e o meu marido estávamos procurando uma casa para comprar, mas nada se encaixava no nosso orçamento. Um dia fomos até uma imobiliária que nos mostrou várias opções em Sarandi, mas ficaria complicado para nós. Então lembramos de uma casa que tínhamos visitado há 1 ano,
mas que não deu certo na época. Que eu quero fazer uma pausa. Muitas vezes nós temos um sonho, nós olhamos para uma casa, nós temos fazemos um planejamento, fazemos um sonho, e às vezes a gente até se esquece daquele sonho. Mas sabe de uma coisa? Deus não se esquece. Você pode se esquecer, mas Deus se lembra exatamente aquilo que você sonhou. Olha só. E aí ela conta que não deu certo naquela época, então, aí ela coloca assim: comentamos com o corretor e ele nos encorajou a tentar novamente. Entramos em contato com o proprietário e, para nossa surpresa, ele disse que a casa ainda estava disponível. Tempos depois, 1 ano depois. Haviam desistido da venda por falta de compradores. Parece que Deus estava reservando essa casa. Deus ficou segurando. Deus ficou segurando aquela casa para eles. Dissemos que ainda tínhamos interesse. Comecei, então, uma campanha de oração, um pacto de oração e jejum, colocando tudo nas mãos de Deus. E sabe o que aconteceu? Após 3 meses esperando a aprovação na Caixa, no domingo, ouvimos uma palavra: solte as rédeas e confie em Jesus. E na segunda-feira, a ligação: a casa é nossa. Deus é fiel. Tá vendo, meu irmão? Deus é fiel. Pode aplaudir. Vamos ficar em pé. Deus é fiel. Se coloca em pé lá, Daiane. Daiane, se coloca em pé, Daiane. Ali, a Daiane lá, olha lá, olha lá. Olha lá, Daiane lá. Glória a Deus. Agora sim, vamos ficar em pé, meus irmãos. Dela ali, ó. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros um pouco mais de longe. Com licença eu vou me apresentar. Quem é ele? Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Olha Deus falando. Eu sou o único que escolheu ficar. Olha. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só clame a ele, igreja, clame. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Olha o que ele quer com você, meu querido irmão, aleluia. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Ele não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E o pai diz assim: e se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai,
formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou o teu pai, o teu criador. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Aleluia. É assim que o Pai espera de mim e de você, meu querido irmão, na presença dele, amém? Vamos ver o vídeo agora. Oi, missionária, chegou a hora de você ficar por dentro de tudo que vai acontecer por aqui. Vamos para os avisos da semana? E já começamos com um convite mais que especial. Vai ter a nossa conferência da missionária. Não esquece, anota! Vai ser sábado, dia 21 de junho, às 16 horas. E o tema desse ano vai ser Construindo Lares Fortes em Tempos Difíceis. E os nossos preleitores desse ano serão o pastor Davi de Souza, da Igreja Nova Aliança de Londrina, e o nosso querido pastor Jacó. E a idade mínima para participar é de 16 anos. As inscrições já estão abertas. Você pode fazer no app da igreja ou no balcão de inscrições, ali no hall de entrada. Agora, atenção para as novas turmas de Verdades Básicas. Dá uma olhada nas datas e veja o que for melhor para você. Segunda, 16 de junho, às 20 horas e quarta, 25 de junho, às 20 horas. As inscrições são feitas diretamente no balcão de Verdades Básicas. Não deixe para a última hora. Atenção, pais e responsáveis! Vem aí a nossa Escola Bíblica de Férias. Vai acontecer dia 15 a 19 de julho, com uma programação incrível para as crianças de 5 a 11 anos. O horário é das 13h30 até as 17h e o check-in a partir das 13h. Vai ser uma semana cheia de louvor, de ministração da palavra, brincadeiras, atividades e muita diversão. E por fim, um lembrete muito importante: continue sendo fiel aos seus dízimos e ofertas. Eles sustentam a nossa igreja e ajudam em projetos, como a construção do novo templo do Requião. E além dos dízimos, você pode fazer uma oferta específica para essa construção. E esses foram os avisos da semana. Fiquem ligados, participem e se envolvam. Que Deus abençoe muito você e toda a sua casa. Até a próxima! Para essa construção. E esses foram os avisos da semana. Fiquem ligados, participem e se envolvam. Que Deus abençoe muito você e toda a sua casa. Até a próxima! Que menina bonita, linda, né? Vamos aplaudir esse trabalho dessa garotinha que a gente viu crescer aqui na igreja. Eu quero contar um testemunho aqui agora. Quem vê você aí na televisão, dando respostas para os acidentes, eu estou falando do tenente Boni, do Corpo de Bombeiro, estava aqui em Maringá por muito tempo, vocês viram. Mas quem vê esse homem grandão aqui, tem uma história na vida dele que nós precisamos conhecer nessa noite, porque Deus trouxe pessoas que precisam ouvir dessa história. Você, quando tinha 17 anos, em 2002, o pessoal está pegando ali, para você aparecer, para você não ter que ficar de pé, porque senão eu vou ficar no meio do teu joelho, né? Então, é melhor você ficar sentado e mais ou menos, já está começando a chorar, né? Porque em 2002, você com 17 anos achou que podia viver do teu modo, do teu jeito. Na verdade, você acabou se afastando da igreja, mas já se tinha afastado mesmo, era de Deus, né? Você estava até frequentando a igreja, mas não tinha um alicerce com Deus, né? Precisava ser construído num alicerce firme. E em 2002, então, você se afastou, e aí você queria muito ser médico. E por que você foi ser bombeiro? Dinheiro. Tinha vontade de entender também como era, né, atender pessoas, mas boa parte da carreira acabou sendo a busca do dinheiro, a realização financeira mais rápida. Quando a gente se afasta de Deus, a primeira coisa que a gente faz é colocar alguém no lugar de Deus. No teu caso, foi aqui a questão do bombeiro, porque você ia fazer um vestibular para medicina, mas alguém te convenceu que você poderia passar no bombeiro e que você ia ganhar mais dinheiro que talvez na medicina. Na simulação das notas, a medicina ainda precisava de um pouquinho mais de tempo.
E falou, vamos fazer o concurso com a gente. Eu entrei e eles ficaram. E você ficou mais ou menos uns 15 anos trabalhando como bombeiro e nessa vida distante de Deus. Como é que foi? Pastor, foi um desafio, né? Lidar com a tristeza, com o que eu vi, com o que eu vejo. Mas Maringá, como eu falo para minha esposa, é muito peculiar. O que eu vi aqui é só Deus realmente assim para fazer nós compreendermos a natureza humana. O trabalho do bombeiro é um trabalho que convive o tempo todo com tragédia. Qual foi o impacto dessas tragédias na tua vida fora de Deus? Eles me atingiram de uma forma que não era para ter atingido, né? Então, eu vi adulto, criança, bebê, mortos em incêndios, acidentes, o sangue da pessoa que estava indo trabalhar, e em virtude de um embriagado, a vida acabou. É porque você tem uma reputação na cidade que as coisas difíceis era você que ia, né? Que mandava a cara mesmo. Você gosta de desafio, né? Era desafiador, pastor, mas nós tínhamos que fazer o trabalho ali. Na ocorrência, a gente estava firme, mas sem Deus, tudo isso acabou se acumulando junto com outros fatores aí para levar onde a gente foi parar. E isso foi gerando em você um problema existencial, emocional? Como é que foi? Eu começava a ver essa fragilidade da vida humana, isso acabou me afetando. Quando eu vi, eu já estava questionando o meu trabalho, perguntando se realmente eu estava dando o meu melhor, reclamando, porque é muito comum, né? Ninguém está satisfeito. E o que eu estou fazendo? Cadê meus princípios? Onde eles foram parar? E vendo a vida escapar na nossa mão, isso tudo foi afetando gravemente o nosso psicológico, a fé, muitas nuances da nossa vida. E Deus, você pensava que Deus estava fora da situação, mas Deus estava sempre por ali, né? Sempre ali te olhando. E Ele te deu uma brecada boa quando você assumiu o lugar dele sobre a questão de você não ser mais pai. Eu me lembro claramente disso numa consulta com a psicóloga. Eu já tinha o primeiro filho. Ela falou, você tem intenção de ter novos filhos? E eu e minha esposa sempre contando dinheiro ali para manter um padrão de vida, né, para a nossa família. Eu falei, eu acho que não, porque eu não conseguiria manter o padrão de vida. 2 semanas depois, ela fala para mim na garagem do prédio, eu lembro claramente, estou grávida. 2 semanas depois. É como Deus está dizendo assim, você cala a boca, quem manda nesse negócio aí sou eu, né, rapaz? Eu que dou a vida, eu que tiro a vida. 2 semanas depois, ela te deu a notícia. Que notícia que foi? Eram gêmeos. Então, ele falou, não é do seu jeito. Você vai ter que se virar, onde você está não vai ser suficiente. 3 crianças, uma esposa e a responsabilidade e um sonho lá atrás que eu ejetei. E não era para ter ejetado. E você foi, então, assim, também colecionando perdas? Perdi meu pai, enterrei um aluno que eu tive a honra e satisfação de formar como coordenador dele num trágico acidente, voltando de Curitiba. Fui eu quem foi reconhecer o corpo dele. Tive a satisfação, mesmo dentro dessa desgraça, levá-lo até a sua família na Paraíba, que é a origem dele. Isso foi, assim, já bem no limite ali do transbordar do copo, pastor. Você estava indo para o fundo do poço, porque você começou a adquirir também alguns comportamentos destrutivos, né? Sim. Aí, vícios, né? A busca, como o senhor falou, de figuras que tomassem o lugar de Deus. A bebida, principalmente, coisas que não somavam e, pelo contrário, né, levavam ainda mais para um local mais perigoso. Muito bem. E lá no fundo do poço, como foi que Deus alcançou você? Pastor, foi um momento de... Porque você estava com os pensamentos até de tirar a própria vida. Sim. Foi literalmente assim, uma vivência de desespero, de não ver saída. E eu que me via numa posição até um pouco tempo atrás de estar negociando com quem queria tirar a vida, estava vivendo esse momento. Então, eu tinha noção de onde eu estava, pedi ajuda profissional.
E ali, em um determinado momento, quando me orientaram, né, que deveria ser medicado, a presença de Deus começou a tomar conta, literalmente, agora não é mais com você, é comigo. Eu me lembro que você contou para mim que você foi no médico e você teve uma crise em casa e um médico foi lá para medicar você. E ele te falou uma frase que foi muito importante. Foi. Cenário agitado, a casa movimentada, muita gente lá, porque realmente foi uma coisa bem caótica. E ele falou, ó, Boni, você criou a sua vida, se alicerçou na areia. E a partir de agora você precisa reconstruir tudo isso num terreno sólido. Vai levar tempo, mas é o que você precisa fazer. Você está vendo como é que Deus é, né? Você percebe como é que Deus coloca pessoas num momento que não era momento de fazer mensagem, nenhuma pregação, mas foi uma palavra tão forte, o coração dele não esquece. Você construiu a tua vida sobre a areia, agora você precisa construir sobre a rocha. Vai levar tempo, mas você pode construir essa vida sobre a rocha. E foi aí que Deus começou a encorajar você, impulsionar você para voltar. Foi. A partir daquele momento, a minha vida começou a mudar, não foi fácil, ainda sofri bastante, caindo, levantando. A minha esposa, felizmente, me convidou para vir aqui e isso aí começou a reforçar ainda mais a mensagem que ele tinha através de outras pessoas como o senhor. E aí você chegou aqui na igreja e o que é que Deus começou a falar no teu coração? Os louvores eram como o maná que alimentou o povo no deserto. Aos pouquinhos foi enchendo a minha alma. Coisas que o Senhor foi trazendo com muita sabedoria, iluminado pelo Espírito Santo, de condutas, de como encontrar a resposta de Deus, porque eu estava ali semi-analfabeto, precisando entender a palavra de Cristo. É interessante porque eu não conhecia o Tenente Boni, mas um dia, vendo uma entrevista dele, Deus me deixou claramente, no meu entendimento, você vai encontrar com esse homem. E um dia, eu estou saindo daqui, encontrei com ele ali, bem na saída do estacionamento, foi a primeira vez que nós conversamos. Foi literalmente a colisão, né? Pastor versus... O Davi contra o Golias, né, no caso. E, curiosamente, no dia que o senhor tinha um convidado, que era um pastor capelão, né, e aos prantos ali, o senhor me disse que tinha uma coisa... Eu lembro bem claramente o senhor fazendo um gesto, tinha uma coisa aqui, ó, no meu ouvido, soprando, para falar com você. E eu agradeço enormemente por tudo que aconteceu na minha vida. Aí a sua vida começou a mudar, porque você chegou lá no fundo do poço, e o teu casamento também foi para o fundo do poço. Foi. Essa música que nós cantamos há pouco, do milagre, de não ver o... Já capricha no tom da música aí. Eu não via a saída. Perdi meu casamento, perdi meus filhos. Como eu comentei para o senhor numa conversa, minha casa estava com as portas abertas, janelas abertas, tudo bagunçado. O mal entrou e estava levando tudo, me deixando realmente sem nada. Mas Deus venceu a morte, e eu estou aqui hoje contando esse testemunho. Ele se batizou no dia... Qual foi o dia mesmo do seu batismo? Eu sou horrível para a data. Mas talvez... Eu estou procurando. Foi no dia 13 de agosto aqui, de 2024. E aqui, ó, isso exatamente. E você teve uma visão de Jesus muito especial num dia que foi aquilo que foi decisivo. Você estava sendo levado para ser clinicado e a enfermeira que sentou do teu lado, você olhou para ela e viu quem? Pastor, eram pessoas que eu convivia, dividia ocorrência até uns dias atrás. E aquela enfermeira, ela é cristã, eu sabia disso. Falei, coloca a música para mim, pedi para ela colocar Noites Traiçoeiras. E ela falou, agora eu vou te medicar, tudo bem? E falou, ó, essa medicação dá alucinações e você tem que ir para o hospital porque pode parar de respirar. Mas a primeira coisa que apareceu para mim, logo que eu fui medicado... A primeira alucinação. A primeira. Foi ela se transfigurando na figura de Jesus, vestido de branco.
Glória a Deus. Ela estava segurando a sua mão, né? Segurava a minha mão, olhando para mim, sorrindo, sem falar nada, mas eu sabia o que ele estava dizendo, olhando com seu rosto. Agora é comigo. Vou cuidar. Deixa comigo. Agora é comigo, deixa comigo. Eu vou cuidar de você. E ele está cuidando, pastor, porque daquele dia em diante, ali eu estava no vale, a gente começou a subir. E aí, quando Jesus assume o controle da nossa vida, os sonhos são alinhados. O sonho da medicina, né? Sempre batendo a porta. Como eu vou fazer? Tem que sustentar minha casa, eu sou o provedor da casa. Com a minha nova função, eu tenho trabalho administrativo, trabalho das 8 às 6, tiro as minhas escalas. Como é que ia fazer medicina? Bati a porta aí pedindo bolsa por Maringá inteira, não deu certo, porque não era para ser aqui. E ele mostrou para onde era para nós irmos. Era para a gente se mudar de cidade e encontrar o curso que se encaixasse na minha realidade. Ele confirmou isso com Gênesis capítulo 12, verso 1 na tua vida: sai da tua parentela e vá para a terra que eu te indico. E isso quem falou para mim foi uma pessoa que eu não conhecia, que me procurou para conversar e me falou essas coisas. Mas também teve um outro texto porque você ficou preocupado, né? Como é que eu vou para lá com todas as responsabilidades que eu tenho? E aí teve um outro texto da palavra que Deus falou com você. A minha preocupação era, como é que eu vou pagar aluguel, mensalidade de faculdade, continuar mantendo meus filhos no ensino que eu desejo, sustentar a casa, pagar a mudança. E ele, usando uma passagem, né, falou que para os seus discípulos, né, para onde ele mandou, eles com a mochila vazia, nunca faltou provisão. E aquele dia para mim foi a certeza de que era para eu me mudar. E ele tem provido você, e agora você está fazendo medicina. Me mudei, consegui conciliar, pouco tempo disponível, curso medicina, estou terminando o primeiro semestre, continuo trabalhando, tiro minhas escalas, já não folgo mais para compensar as ausências. Então, hoje o meu tempo é Cristo, família, trabalho e estudo, e com a força dele que me sustentou até agora, daqui a alguns anos eu sei que eu vou olhar para trás e vou saber que eu conquistei o que era para ter conquistado. Vale a pena então confiar a liderança da nossa vida a Deus? Vale? Pastor, vale. E no curso da liderança é o que foi dito, viva o propósito. E hoje eu tenho a certeza de que eu estou vivendo o propósito de Deus para a minha vida. Qual é a palavra que você dá para essas pessoas que estão te vendo agora e que vão ver também depois no culto online? A gente tem que abrir a porta. Ele está ali do outro lado esperando. Ele não arromba, ele não é bombeiro, ele é mais do que isso. Se a gente não abrir a porta, ele não entra. E quando ele entra, tudo muda. Aleluia! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia! Nós podemos confiar no nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o próximo testemunho vai ser da Aline. Tu vai contar a tua versão nessa intervenção de Deus. É luta todo dia, mas como diz aquela música, a luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Vamos orar agora consagrando a Deus nossos dízimos e ofertas. Por favor, feche os seus olhos e vamos orar agora. Pai amado, nós estamos nos aproximando do momento da mensagem da Tua Palavra. E agora, quando nós vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas, Senhor, depois de ouvirmos esse testemunho tão lindo, tanto o do Boni, como também, ó Deus, da Daiane, Senhor, nós cremos que o Senhor está construindo uma mensagem
que os ventos contrários não podem nos derrubar quando o Senhor está no barco da nossa vida. Então, ó Deus, eu peço que o Senhor agora abençoe cada família, cada casa, e que esse momento de consagração das ofertas seja um momento de gratidão a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos cantar junto enquanto entregamos nossos envelopes, em nome de Jesus. Noites não duram para sempre, tempestade vem, logo vai, assusta mesmo, eu sei. Mas por incrível que pareça, isso é normal. Choro também é como a noite, ainda que demore, um dia logo vem, trazendo renovo, esperança também. Não é porque você não pode ver que nada está acontecendo. Ele tem cuidado de tudo, Ele tem cuidado de tudo. Faz tanto tempo que desanimou, mas a promessa está de pé, está valendo. Ele tem cuidado de tudo. Deus é socorro bem presente, Ele é amigo em todo tempo. Não tem como dar errado, não tem como dar errado. Deus dará ordem aos seus anjos para livrar. Vamos ficar de pé, gente. Guarda teus passos, não tem como dar errado, não tem como dar errado. É impossível dar errado quando Deus está do nosso lado. Olha o que Ele faz. Deus te veste, te sustenta, te protege e não esquece. Deus te veste, te sustenta, te protege, Ele não esquece. Deus te veste, te sustenta, te protege, Ele não te esquece não. Deus te veste, te sustenta, te protege, Ele não esquece. Deus é socorro bem presente, Ele é amigo em todo tempo. Não tem como dar errado, não tem como dar errado. Deus dará ordem aos seus anjos para livrar e guardar teus passos. Não tem como dar errado, não tem como dar errado. É impossível dar errado quando Deus está do nosso lado. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, agora que nós vamos ouvir a Tua palavra, meditar na Tua palavra, Senhor, sobre os ventos contrários. Senhor Jesus, por favor, ministra o nosso coração. Fale conosco, toque-nos, ó Deus, com a Tua palavra, com a unção da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, ó Deus, ver vidas sendo reconstruídas, palavras proféticas sendo entregues. Nós cremos que o Senhor está entre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Por favor, se assentem. Hoje o tema da minha mensagem é quando os ventos são contrários. Quando os ventos são contrários. Quantos de nós já enfrentamos ventos contrários? Agora deixa eu começar com uma afirmação bem importante aqui nessa noite. Ventos contrários não são o fim. Ventos contrários não são o fim. Ventos contrários são treinos divinos para quem Ele quer levar mais longe. O vento pode ser contrário, mas a mão de Deus, ela é sempre favorável. Ventos contrários não mudam as promessas do nosso Deus. Por favor, escute isso. Por isso, quando não dá para controlar o vento,
confie em quem controla tudo. E lembre-se, ventos fortes revelam também uma fé forte. E tem mais, o vento pode até mudar a sua rota, mas não pode mudar o destino. Aqui é muito importante que você perceba, ao passar por ventos contrários, pode ser que a sua rota se torne um pouco sinuosa, mas não altera o seu destino. Vamos iniciar esta mensagem com a leitura de Marcos, capítulo 6, no versículo 45 até o versículo 51. Por favor, me acompanhe. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Verso 46 diz que, tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então eles gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Esta palavra aqui, ela revela uma vida de uma pessoa que está passando pelos ventos contrários. E aqui, irmãos, eu quero fazer, com base nesse texto, já uma afirmação muito importante. A obediência não nos livra da tempestade. A obediência não nos livra dos vendavais. Mas, muitas vezes, a obediência até leva a gente para o meio das tempestades. Veja que, nesse texto, nós vemos que foi Jesus quem mandou os discípulos entrarem no barco. Foi ele quem insistiu nessa travessia, como nós vemos no texto. E mesmo assim, o que aconteceu? Mesmo que eles estavam obedecendo a Jesus, veio ventos contrários. Mesmo assim, os ventos contrários sopraram contra. E nós vemos no texto que os discípulos estavam remando com esforço. A noite caiu, o medo gritou, e a presença de Cristo demorou a ser percebida pelos discípulos. Esse texto nos revela que existe uma jornada entre a ordem divina e a realidade difícil que você está enfrentando. Que existe uma jornada entre a fé que obedece e o medo que resiste, que insiste. Que existe uma jornada entre o vento que sopra contra o Cristo que vem caminhando sobre o mar tempestuoso, sobre a adversidade. Mas, por favor, guarde esta mensagem. Nem toda dificuldade é sinal de abandono. Às vezes, é apenas o céu treinando você para ver Jesus de uma forma mais profunda. Eu quero que você considere esta frase. Tenho certeza que Deus trouxe pessoas aqui nesta noite, claramente, que Ele está falando com clareza. Talvez você está passando por tantas dificuldades, e Deus aqui está dizendo, eu estou treinando você, para você poder me ver de uma forma mais profunda, de uma forma mais completa. Se você está no meio do lago, remando, cansado, ou se a madrugada parece longa demais, então esta mensagem é para você. Porque quando o vento contrário sopra, o céu já está a caminho, o céu já está vindo na nossa direção. E eu quero nesta mensagem lembrar a você coisas que você não pode esquecer quando os ventos contrários soprar contra você. E o primeiro lembrete é esse. Nem todo mar revolto é um sinal de desvio. Quem sabe aqui nessa noite, há pessoas que estão pensando assim, eu acho que eu perdi a fé, Deus está me punindo, Deus está me castigando com essa tempestade, com essa adversidade. Mas Deus está aqui eu quero te dar um lembrete de Deus para você nessa noite. Nem todo mar tempestuoso é um sinal de desvio. Às vezes, mar revolto é justamente o caminho certo.
Jesus não apenas sugeriu para os seus discípulos entrarem no barco, o texto diz que Jesus insistiu. E o que os discípulos fizeram? Os discípulos obedeceram sem saber que eles estavam sendo conduzidos direto a um cenário de luta, a um cenário de adversidade, a um cenário de tempestade. Mas preste atenção, não era castigo, era preparação. Veja o verso 45 comigo. Leiam comigo, todos vocês. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Olhe para esse texto. Jesus insistiu que eles entrassem. Muitas vezes, escuta o que eu vou dizer, muitas vezes Deus nos livra da tempestade. Outras vezes, Ele nos coloca bem no meio da tempestade. Eu quero repetir isto, olhando para vocês, porque Deus está falando. Muitas vezes Deus nos livra da tempestade e tantas outras. Ele nos coloca no meio do furacão, no meio da tempestade. Quem sabe é isso que está acontecendo com você? Veja, a insistência de Jesus nesse texto, como nós vemos, tinha propósito. Tinha um propósito. E aqui, meus irmãos, está um erro que nós cometemos muitas vezes. É confundir a vontade de Deus com facilidade de percurso. Será que isso não está acontecendo com você? Confundir a vontade de Deus com um caminho fácil, sem contrariedade, sem dificuldade. Nossa tendência é achar que se está difícil, então o caminho está errado. Mas e se for o contrário? E se o vento contrário é evidência de que nós estamos exatamente aonde Deus que nós estejamos? Jesus sabia que viria o vento, que viria o esforço, que viria o medo, mas mesmo assim Ele mandou que eles seguissem, que eles entrassem, que eles passassem para o outro lado. Por quê? Deixa eu dizer pausadamente, porque há lições que nós só aprendemos no meio da travessia, da tempestade. Em outras palavras, o barco é escola, a tempestade é sala de aula. O barco é escola, a tempestade é sala de aula. Eu peço que o Espírito Santo lhe dê entendimento para esta mensagem. Mas uma coisa que você não pode esquecer, conquanto seja verdade que o barco é escola e a tempestade sala de aula, mas Jesus sempre vem. Como veio na vida do Boni, como veio na vida da Daiane. Se hoje você sente que entrou em algo por obediência, e ainda assim está enfrentando dificuldade, não se desespere. O início pode parecer contraditório, mas o final será revelador. Eu creio em nome de Jesus, porque o Cristo que envia também é o Cristo que sustenta. Então não esqueça, a obediência pode levá-lo ao meio da tempestade, mas a obediência não o deixará sozinho. O Todo-Poderoso está do nosso lado. Ele vem e fica conosco do nosso lado. Se Jesus insistiu para você entrar, é porque já decidiu aparecer de forma poderosa na sua vida. Tempestades testam, sim, mas também revelam quem caminha por fé. Revela quem caminha por fé. Portanto, lembre-se do motivo pelo qual você entrou nesse barco. Se o motivo que você entrou nessa situação que você está foi por obediência, siga firme. A dificuldade não anula a direção divina. Aqueles que caminham com Jesus não são empurrados pelo acaso, mas pelo próprio Deus, são impulsionados, são levados. Veja que Jesus insistiu para que eles fossem atravessassem do barco. Não foi por acaso, foi a mão de Deus. Nem todo vento contrário é sinal de erro. Às vezes é só o céu te treinando para você andar sobre as águas, para que você possa superar as tempestades de maneira poderosa e vitoriosa. Há um segundo lembrete que nós precisamos trazer também nessa noite. Jesus vê mesmo quando não parece. Eu quero que você escute isso de novo. Jesus vê a nossa vida, o nosso barco no meio da tempestade, mesmo quando não parece.
Querido e querida, o céu pode parecer em silêncio, mas os olhos de Deus nunca se fecham. Só porque você não vê Jesus, não significa que Ele não esteja vendo você. Quando o Boni tomou a decisão de que ele queria entregar-se ao Senhor, Jesus veio e disse, agora deixa comigo. Quando eu era menino, tinha uma expressão que a gente dizia, deixa com o Beck. Deixa com o Beck. Meus amigos diziam, deixa com o Beck, quer dizer, eu dou conta disso, eu resolvo isso. E é isso que Deus nos mostrou para ele. Eu estou vendo você. Eu não tirei os olhos de você. Mesmo aparentemente à distância, eu vejo você. Você pode até se sentir esquecido, mas você está no campo da visão do céu. Mesmo quando você não vê. Veja o texto comigo, por favor. Olha o texto. Ao anoitecer, o barco estava no meio do lago. E agora, leiam comigo esta frase. Jesus viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra. Veja aqui, o texto é claro. Mesmo quando tudo parece fora do controle, Jesus ainda vê. Veja que a noite desceu. Veja, irmãos, que o barco avançava, e avançava devagar. E os discípulos estavam exaustos de remar contra aquele vento tempestuoso. E a cena que nós vemos desse texto era de um esforço silencioso. A cena era de suor misturado ao medo. A cena era de um céu que parecia distante. Mas do alto do monte, Jesus via, mesmo quando não parecia que ele estava vendo. E é lindo saber que, mesmo quando parece que ele não está distante, ele não nos perde de vista. Muitas vezes nós achamos, numa situação, onde é que está Deus? Onde é que está Jesus? Cadê o Senhor? E é interessante ver nesse texto, que mesmo quando nos parece que Deus está distante, Ele ainda nos mantém no campo da sua visão. Eu vejo você. Você acha que eu não estou vendo o que está acontecendo com você, mas eu vejo você. Do alto monte, Jesus via tudo. Os olhos de Jesus estavam atravessando a escuridão. Os olhos de Jesus estavam captando cada suspiro. Os olhos de Jesus estavam captando cada tentativa de seguir em frente, mesmo sem força. Veja, meus irmãos, que os discípulos não gritaram. Percebam que eles não oraram. Também percebam que eles só lutaram e mesmo assim Jesus os viu. E aqui uma palavra para o meu e para o seu coração. Quantas vezes nós achamos que Deus só responde quem grita, quem clama alto, quem faz muito barulho? Deixa eu dizer para você com todas as letras. Todavia existem orações feitas com braços, com o cansaço, com a insistência de continuar, de não desistir, e essas também chegam no céu. Jesus não precisa necessariamente que você o chame, basta entrar em luta, Ele vê a sua luta. E se você está no meio do lago, contra ventos contrários, sem respostas visíveis, respire fundo, porque os olhos celestiais estão sobre você. Você não percebe nesse culto que os olhos de Deus estão sobre a sua vida? As canções que nós cantamos, as palavras que foram ditas, os testemunhos, revelam como Deus não perdeu o Boni, a Daiane, a família da Daiane de vista. Há um Deus que ora por você no monte, como nós vemos aqui nesse texto. Ele ora por você, intercede por você, enquanto você está remando no mar tempestuoso. E quando for a hora, pode ter certeza, esse Deus virá, mesmo no silêncio da luta. Jesus vê você, seus olhos atravessam a escuridão e reconhece cada esforço seu. Você pode não sentir, mas não está esquecido. Não está esquecido. O Deus que observa do alto virá no tempo certo, com o socorro certo. A mensagem é essa, queridos e queridas. Não interprete o silêncio de Deus como ausência. Olha Deus falando. Você gostaria que Deus cutucasse você para que você soubesse que é com você que Ele está falando? Deus está dizendo, não interprete o meu silêncio com ausência. Não é porque você não está ouvindo a minha voz que significa que eu estou ausente. Na tua noite escura,
na tua tempestade. Nós temos que lembrar isso toda vez, irmãos. Hoje, por volta das 3 da manhã, quando eu acordei, eu não consegui dormir mais depois das 3. E ainda bem que hoje tinha um feriadinho na parte da tarde, deu para mim tirar um pouquinho o atraso. Mas eu estava depois das 3 pensando, meu Deus do céu, como eu não posso esquecer desta verdade. O silêncio de Deus não é ausência. Vamos dizer juntos, o silêncio de Deus não é ausência. Deus está falando com você. Não é ausência. Se você ainda está remando, é porque Ele está vendo. O céu pode parecer em silêncio, mas há olhos que nunca deixam de ver você, mesmo na noite mais escura. Então, vamos relembrar o que Deus está falando aqui. 2 lembretes importantes. Primeiro, nem todo mar revolto é um sinal de desvio. E Jesus vê mesmo quando parece que Ele não está vendo. Mas eu vejo ainda um terceiro lembrete nesse texto. E o terceiro lembrete é esse: não pare, mesmo que o avanço pareça pequeno. Eu sinto de Deus de encorajar pessoas que estão aqui nessa noite, que parece que não está fazendo diferença nenhuma. Eu estou no pacto de oração. Tem gente orando por mim, juntamente comigo. Eu me levanto, eu leio a Bíblia, estou fazendo as devocionais no Pacto de Fé 1, agora já vou para o Pacto de Fé 2, mas parece que o avanço não acontece, parece que nada muda, que nada se altera. Não pare, mesmo que o avanço pareça pequeno. Mover-se devagar é ainda melhor do que parar de crer. Passos pequenos também te levam na direção certa. E escute isso: o céu não mede avanço em velocidade, o céu mede avanço em fidelidade. Eu tenho certeza que essa palavra é para o meu coração, é para o teu coração. O céu não mede avanço com velocidade, mas com fidelidade. O progresso invisível também conta no reino de Deus. Veja o versículo 48 comigo, por favor, todos vocês, leiam em voz alta. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Ele estava remando com dificuldade. O que significa isso? Que o avanço era pequeno. Havia cansaço nos braços dos discípulos. Obviamente que havia frustração nos olhos dos discípulos. O progresso era quase invisível diante de um vento que não cedia. Talvez é isso que tenha acontecido com você. É tanta luta, é tanta tribulação que você não vê avanço. Parece insignificante. Qual foi a ordem de Jesus? A ordem de Jesus foi: entre no barco. Mas para os discípulos, a travessia parecia castigo. Será que isso está acontecendo com você hoje? A travessia está lhe parecendo castigo? É assim que nós nos sentimos às vezes. Nós obedecemos, mas parece que nós não avançamos. A cada remada, a cada movimento que nós fazemos, parece um novo obstáculo. A cada tentativa de fé, parece que aparece uma nova resistência. O vento sopra contra e o coração pergunta, o coração em desespero grita: será que eu estou fazendo algo errado? Mas a mensagem é essa: o vento contrário não testa a sua força, testa a sua confiança. O vento contrário não é para testar a sua força, é para testar a sua confiança. Será que você entende o que Deus está falando aqui neste momento? Eu não estou medindo a sua força, filho. Eu estou medindo a sua confiança. Remar contra o vento é o que nos ensina a confiar não na força dos nossos braços, mas da fidelidade daquele que nos enviou. Sim, nós não podemos negar, dói. Sim, nós não podemos negar, cansa. Mas é nesse ambiente que Deus se revela com um alívio maravilhoso no nosso coração, quase imediato, como uma força que vem e não deixa aquele barco virar, mantém ele mesmo no meio daquela tempestade. O vento contrário
Irmãos e irmãs, por favor, escute isto. O vento contrário não é o fim da história. O vento contrário é o cenário aonde Jesus virá andando sobre as águas para agir na sua vida. O vento contrário é um lembrete de que tudo aquilo que lhe resiste está sob o controle de Jesus. O que é que está lhe resistindo? Deus está dizendo para você, sim, Ele está no meu controle. Resiste a você, mas está no meu controle. Eu tenho o controle. Remar contra o vento não é sinal de fracasso, é prova de fidelidade. Aguentar o vento soprando contra você não é um sinal de fracasso, é prova de fidelidade. Quando os braços falham, Deus sustenta. Então continue. Jesus virá apesar do vento. Ele virá. Ele vai se manifestar. Ele vai andar sobre a tempestade. E quando ele chega, tudo muda. Quando Jesus chega, tudo se acalma. Nós vimos isso claramente no testemunho do Boni. Quando Jesus entrou na vida dele, começou a organizar não só a vida dele, mas atingiu também a casa dele. E não só a casa, mas também os sonhos dele. É isso que Jesus faz. Continue remando mesmo quando o avanço parece pequeno. Cada esforço é visto, cada lágrima conta para Deus. Eu oro para que você perceba que Deus está falando isso com muita propriedade para mim e para você hoje. A lágrima que você está derramando conta para mim. O esforço que você está fazendo é visto por mim. Então vamos relembrar. Primeiro, nem todo mar revolto é um sinal de desvio. Segundo, Jesus vê mesmo quando não parece. Terceiro, não pare mesmo quando o avanço parece pequeno. Mas há mais um lembrete. O quarto lembrete é esse, nos ventos contrários. Nos ventos contrários, Deus se aproxima de maneira sutil. E aqui está um problema. Por que muitas vezes nós não percebemos a chegada da ajuda divina? A chegada de Deus numa situação que nós estamos enfrentando. Porque Ele vem de forma sutil. Irmãos queridos, queridas, por favor, escute isto. Deus nem sempre grita, às vezes Ele apenas se aproxima. Deus não faz barulho quando se aproxima, mas Ele se aproxima. A sutileza divina é um teste para a nossa sensibilidade espiritual. Você está entendendo? Deus está falando aqui, ó. Eu chego silenciosamente. A minha chegada sutil é para ver se você tem sensibilidade, para você perceber que eu estou chegando. A escuridão nunca impediu Jesus de encontrar quem Ele ama. Ele vem quando a força falha. Ele vem quando a alma grita em silêncio. A luz da presença de Jesus nasce quando a nossa luz se apaga. E preste atenção, a madrugada pode esconder os passos de Jesus na sua direção. Talvez você está agora vivendo uma madrugada. A madrugada tem uns negócios bem diferentes que acontecem. A madrugada, por favor, guarde bem isto. A madrugada, ela pode esconder os passos de Jesus chegando na tua direção, porque foi isso que aconteceu com os discípulos. Veja o versículo 48. Quando é que Jesus chegou? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago, e estava já a ponto de passar por eles. Esta frase aqui é muito importante. Alta madrugada, andando sobre o lago, e já estava a ponto de passar por eles. Olha esses destaques do texto. Porque a madrugada, ela carrega um peso diferente. A madrugada é o tempo em que tudo parece mais longo, que parece mais sombrio. A dor, o medo, o silêncio parece prolongar. As horas passam muito vagarosamente. O dia muda tudo. O amanhecer muda tudo, mas a madrugada, ela parece prolongar a nossa dor. E os discípulos estavam ali no meio do lago. Eles estavam vencidos pelo cansaço, sem sinal de socorro, até que Jesus veio. Mas Jesus não veio correndo. Jesus veio andando sobre as águas que estavam ameaçando a eles.
Jesus veio com a calma de quem domina o impossível. E o detalhe é surpreendente, Jesus estava prestes a passar por eles, como diz o texto. E aqui, uma palavra para o nosso coração. Às vezes, Deus se aproxima de maneira tão sutil que quase passa desapercebido por nós. É uma palavra que nós recebemos. É uma pessoa que caminha na nossa direção e entrega um texto, um versículo bíblico. É uma fala que alguém que nem estava falando com a gente, falou e a gente estava passando. Muitas vezes acontece de Deus se aproximar de maneira tão sutil que quase passa desapercebido por nós. Qual é a mensagem que Deus está escrevendo? Jesus não invade. Ele se aproxima com delicadeza. Jesus, ele bate a porta. Ele espera que você abra. Jesus se aproxima de maneira sutil. Jesus se aproxima e diz: eu estou aqui, mas quero ver se você ainda acredita que eu posso chegar no meio da sua tempestade e que eu posso dar jeito. Você tem essa sensibilidade? Eu quero que você faça um exercício agora. Levante a sua mão lá em cima assim. Levante a sua mão lá em cima assim. Isso. Sabe por que eu estou pedindo para vocês levantarem a mão? Porque eu tive o discernimento que o mal está querendo tirar a tua atenção, de você ouvir os lembretes que Deus está mandando para você. Diga assim, em nome de Jesus. Eu não posso permitir que Jesus passe na minha vida sem que eu perceba. Traga para o teu coração assim, em nome de Jesus. Recobre o seu ânimo. Recobre a tua sintonia com a voz do Espírito Santo que está aqui nessa noite. Jesus, ele não invade. Ele se aproxima com delicadeza. Hoje ele está falando isso com você. Na verdade, irmãos e irmãs, a madrugada, quando a tempestade se torna mais escura, ela é também um convite à esperança. Por que ela é um convite à esperança? É que é no escuro que a fé enxerga melhor. Faltou uma palavrinha ali. É no escuro que a fé enxerga melhor. Por favor, acrescente aí se você vai copiar essa frase. Aqui neste momento que você está vivendo, é um momento de escuridão. É no escuro que a fé enxerga melhor. É no fim da força que a presença de Jesus se torna mais visível. Jesus sempre vê. Talvez não no horário que nós pedimos, mas no momento exato que nós precisamos. E quando ele vem, tudo muda. Guarde isso, irmãos. Se a sua noite está longa e o vento não cessou, lembre-se, a madrugada é o palco favorito dos milagres de Deus, dos milagres do Senhor acontecer. Nas noites traiçoeiras, nas madrugadas frias, nas manhãs cinzentas, se a sua noite está longa e o vento não cessou, lembre-se, a madrugada é o palco favorito para os milagres de Deus acontecer. A madrugada é dura, mas não é o fim. A madrugada é o instante exato em que Jesus aparece. E ele aparece calmo, ele aparece firme, vindo ao seu encontro. Então espere com fé, nem toda demora é ausência. Nem toda demora é ausência. O quinto lembrete é esse. Nos ventos contrários, o medo pode confundir sua visão. Esse é um alerta que eu quero fazer. A vocês que estão aqui nessa noite, no pacto de fé, você que está me vendo também no culto online, o medo pode confundir a sua visão. Sabe, o medo, ele distorce o que a fé enxerga com clareza. Escute isto. O medo distorce o que a fé enxerga com clareza. O medo faz você duvidar até da presença que veio para salvar. Quando o vento sopra forte, até o Salvador pode parecer um fantasma. E veja aqui no versículo, no texto bíblico, diz o texto que quando o viram andando sobre o lago, pensaram que fosse o quê? Diga, um fantasma.
Pensaram que fosse o quê? Um fantasma. Então eles gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Olha o que Deus está falando aqui conosco nessa noite. O medo distorce aquilo que a fé enxerga com clareza. Torce aquilo que Deus está fazendo de lindo em nossa vida. Os discípulos viram Jesus vindo sobre as águas, mas não o reconheceram. Eles pensaram que era um fantasma. Eles gritaram. O medo tem esse poder. O medo distorce a visão. O medo faz a presença virar ameaça. O medo faz o socorro parecer julgamento. Deus está falando aqui, talvez você está sendo dominado pelo medo e você está distorcendo aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E mesmo quando é Jesus que se aproxima, o medo faz o coração se assustar. Os discípulos veem Jesus, mas não o identificaram. Será que isso está acontecendo com você? Jesus está agindo na sua vida, Deus está agindo na sua vida, mas você não está identificando. Os discípulos estavam tão focados na sua luta, estavam tão mergulhados no seu esforço, que a presença do Salvador lhes parecia mais um perigo do que uma promessa. Quem sabe isso esteja acontecendo com você? Duvidando da promessa, porque o medo está torcendo a sua visão. Qual é a mensagem que Deus está nos dizendo neste momento? A mensagem é essa: cuidado, pois no meio da tempestade, até o milagre pode parecer uma ameaça. Deus está falando, cuidado. Você está no meio da tempestade, cuidado, porque a minha ação vai para a tua vida e você pode ver isso como uma ameaça, não como uma solução. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Deus se move em nossa direção de maneiras inesperadas e nós confundimos seu agir como algo que nos assusta. Nós gritamos quando nós deveríamos adorar. Nós encolhemos quando nós deveríamos descansar. E mesmo diante da nossa confusão, a coisa linda é que Jesus não desiste. É que Jesus não vai embora, mesmo não sendo reconhecido. Jesus segue na direção daquele barco. O amor divino não depende da clareza da nossa fé, mas da constância do coração de Jesus. Deus está dizendo para você assim, ó: o meu amor que eu tenho por você não depende se a tua fé está clara ou não, mas da constância no meu coração, do meu amor que eu tenho por você. Mesmo confundido com um fantasma, Jesus não recuou. Ele veio mesmo sem ser reconhecido, porque a sua graça não depende da nossa percepção. A graça de Jesus não depende da nossa percepção, mas da decisão de Jesus nos amar. Mesmo na confusão, Ele se aproxima. Mesmo no medo, Ele salva. Quando tudo parece assustador, lembre-se, pode ser Jesus chegando do jeito em que você menos esperava. Sabe, você está hoje assim. Parece que desgringolou tudo. Desmanchou tudo. Deus está falando aqui. Quando tudo parece assustador, lembre-se, pode ser Jesus chegando do jeito que você menos esperava. Por isso, querido e querida, peça a Deus hoje discernimento para reconhecê-lo, mesmo em formas inesperadas. Ele pode estar vindo ao seu encontro de um jeito que você não imaginava, de um jeito que você não esperava. Tudo depende de como você olha para o impossível. O medo grita fantasma, mas a fé sussurra: é Jesus, sou eu que estou aqui, deixa comigo. Vamos relembrar. Nem todo mar revolto é um sinal de desvio. Segundo, Jesus vê mesmo quando não parece. Terceiro, não pare mesmo quando o avanço é pequeno. Quarto, Deus se aproxima de maneira sutil. Quinto, o medo pode confundir a sua visão. E o último lembrete que eu quero apresentar para vocês é isso: quando os ventos soprarem contrários, concentre-se no que a voz de Jesus diz. Concentre-se no que a voz de Jesus diz e não nos ruídos da tempestade. O que Jesus diz vale mais do que os olhos veem. O que Jesus falou com você? Qual é a palavra que Jesus está registrando no seu coração hoje?
quando tudo confunde, a palavra de Jesus, ela realinha o nosso coração com o coração dele. Então, fé é dar mais crédito à voz que acalma do que à voz da tempestade que assusta. E talvez você está exatamente fazendo isso, ouvindo mais aquilo que te assusta, ouvindo mais o que a tempestade está dizendo, ao invés de ouvir aquilo que Jesus está dizendo. Veja o verso 50 comigo. Jesus, porém, imediatamente disse: tenham coragem, sou eu, não tenha medo. Olha para esse texto, leia comigo essas palavras em destaque. Vamos lá. Tenho coragem, sou eu, não tenha medo. Talvez esse versículo é um versículo que Deus está dando para você pegar como seu. Veja que o texto, a resposta de Jesus foi imediata. Jesus não esperou que o pânico passasse. Jesus não pediu explicações por que eles não haviam reconhecido. No meio dos gritos, no meio da confusão, ele falou, e a sua voz rasgou a noite. E qual era a mensagem que ele disse? Tenha coragem, sou eu, não tenha medo. Deus está dizendo isso. Tenha coragem, sou eu, não tenha medo. 3 frases, 3 socorros, 3 milagres em palavras. A primeira frase era: tenha coragem. Por quê? Porque a fé não é ausência de medo, é ousadia de continuar apesar do medo. A segunda frase é: sou eu. Por quê? Porque a presença de Jesus é o que muda o clima da alma. É quando Jesus chega na nossa vida que as coisas começam a mudar. Ele não manda um anjo, ele vem em pessoa. E a terceira frase, qual era? Não tenha medo. Por quê? Quando Jesus chega, o medo não tem mais aonde se esconder. É curioso, mas Jesus não acalmou o vento primeiro. Vocês notaram no texto? Jesus não acalmou o vento primeiro. Se é eu já chegava botando ordem na coisa. Vento. E eu ia gritar bem assim, ou então, quando todo mundo estava olhando, eu ia dar um... Aquieta-te. E o mar ia ficar quietinho, mas Jesus não fez isso. Ele não acalmou o vento primeiro. Olha o que Deus está construindo neste momento. Ele falou com os discípulos antes de falar com o vento. Por quê? Porque o verdadeiro milagre começa dentro de nós. O verdadeiro milagre acontece dentro da gente. Porque o verdadeiro milagre começa na alma de quem ouve a voz do Pai Celestial. Talvez você precise ouvir essa mensagem hoje. Uma voz que não grita, mas que transforma. Uma voz que lembra quem Ele é, quem você é nele. Então, coragem, Ele está aí, não tenha medo, tenha fé. Quando a voz de Jesus ecoa, até o medo aprende a calar-se. Olha o verso 51, veja o que aconteceu no verso 51. Então ele subiu no barco, para junto deles, e o vento cessou. E eles ficaram atônitos. Jesus não ficou na margem, vocês sabem da história. Ele não apenas falou do lado de fora, ele subiu no barco, ele entrou no barco, e com a sua presença, só com a presença dele, o vento se acalmou. O que nenhum esforço humano conseguia resolver, foi resolvido com a simples entrada do Salvador. Olha o que Deus está dizendo aqui. É isso que vai acontecer, se você permitir que eu entre na sua vida. Preste atenção, existem ventos, irmãos, que não se dobram à força dos nossos braços. Existem situações que resistem à nossa habilidade, que resistem ao nosso planejamento, que resiste à nossa fé cansada, mas há algo melhor, ou melhor, que transforma qualquer cenário, é quando Jesus se faz presente, é quando Jesus chega. Jesus não mudou o clima antes de entrar, Jesus entrou e o clima respondeu. Jesus está dizendo isso. Eu não vou mudar a tempestade da sua vida primeiro, eu quero entrar na sua vida, e quando eu entro na sua vida, a tempestade vai desaparecer, porque eu tenho o controle sobre a tempestade. Então a mensagem é essa que Deus está colocando. Onde Jesus pisa, até o caos perde o fôlego. Onde Jesus pisa, o diabo corre. Onde Jesus pisa, o inferno é sacudido. Eu creio no que Deus está falando aqui nessa noite.
Onde ele está, o medo perde espaço, o barulho se aquieta e a alma respira. Onde os discípulos ficaram atônitos, os discípulos ficaram amedrontados, porque às vezes a paz surpreende mais do que a tempestade. É assim que Deus trabalha. Ele não apenas acalma o vento, ele entra com a paz verdadeira no barco. Talvez você tenha remado demais, orado muito, esperado em lágrimas. Agora é hora de você deixar o Salvador entrar no seu coração. Eu quero pedir que você feche os seus olhos. Com seus olhos fechados, cabeça curvada. É hora de você dizer aí no seu coração: Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida, de verdade. Não como alguém distante, mas como o Senhor do meu barco. Eu peço a você que deixe Jesus subir. Veja o vento cessar. Quando Jesus entra, tudo muda. O vento obedece. O caos silencia. A alma encontra descanso. Jesus no barco não é garantia de mar calmo, mas é a certeza que até o vento sabe que Ele está no comando. Pai, eu peço agora neste momento, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo aplique esses lembretes no nosso coração hoje aqui, Senhor. Que cada pessoa aqui tome essa postura, Senhor, de permitir a Tua chegada, a Tua entrada, Senhor, no meio do caos, para restaurar a harmonia e a confiança. Vamos, por favor, ficar de pé, vamos cantar juntos esta canção neste momento. Os ventos tentam me afastar e me dizer que estou só. Olha só, olha como Deus está completando a mensagem. O medo tenta me parar. Eu creio em Ti, eu creio em Ti. Se pelo vale eu passar, e se a morte me cerca, se a minha fé estremecer e a figueira não florescer, olhe para Ti. Eu descanso em Teus braços, Teu amor não vai falhar. A minha vida eu entrego, Teu amor não vai falhar. Se pelo vale eu passar, e se a morte me cerca, se a minha fé estremecer e a figueira não florescer, olho para Ti. Eu descanso em Teus braços, Teu amor não vai falhar. A minha vida eu entrego, Teu amor não vai falhar. Oh, meu querido, declare com fé, aleluia. O impossível eu não temo mais, em Tua presença eu encontro paz. Estou seguro, estou seguro. Eu sei que nada vai me abalar, Tuas promessas vão me sustentar. Estou seguro, estou seguro. Mais uma vez declare: o impossível eu não temo mais, em Tua presença eu encontro paz. Estou seguro, estou seguro.
Acho que a mensagem tem ficado clara aos nossos corações nessa noite. Talvez, para você permitir que Jesus entre no seu barco, significa você tomar uma decisão. Chegou um momento, como nós vimos no testemunho do Boni, que ele precisou tomar uma decisão. E eu tenho acompanhado, eu sei que essa decisão não fez o caminho dele ficar fácil, sem dificuldade. Não é sinal que o caminho cheio de dificuldade que significa que Deus não está agindo na sua vida. Mas você tem que tomar uma decisão, você tem que se render. Talvez hoje você está lutando por algo na sua casa. Talvez deixar Jesus entrar no seu barco é fazer a sua inscrição ainda hoje para a conferência que vai ter sábado. Ainda você pode fazer a sua conferência hoje, a tua inscrição hoje para a conferência. Só hoje, amanhã já não tem mais jeito. Talvez seja você tomar uma decisão, não, eu vou romper com esse tipo de amizade, com esse tipo de comportamento. Não, eu vou deixar de confiar no meu esforço. Eu vou crer que o Pai Celestial está com os olhos sobre a minha vida. Eu entrego o controle, como a Daiane fez no testemunho dela. Quando domingo nós fomos desafiados na pregação sobre soltar as rédeas e aprender a confiar no Senhor. Foi isso que Deus, chegou nesse ponto que Deus na segunda-feira respondeu. É isso que Deus está fazendo agora. Quantos estão no pacto de oração? Levanta a mão bem alto para que eu veja. Ótimo. Então vamos abraçar a resposta. Sim. Talvez você está aqui hoje, quer começar o pacto de oração. Talvez você está perguntando, o que é esse pacto? É um compromisso que você assume enquanto você está com os olhos fechados, cabeça curvada. É um compromisso que você assume durante 7 semanas. Não faltar, eu vou vir, Deus vai falar comigo. Eu vou orar cada manhã. Eu vou ler a palavra. Se você quer ajuda, nós temos o livro Pacto de Fé para ajudar você nesse seu pacto de 7 semanas. Cada dia uma palavra para o teu coração. E eu tenho certeza que Deus vai dirigir você, que Deus vai falar com você. Então, se você vai começar o pacto de fé, por favor, pode também colocar a mão assim, abraçando a resposta. E Deus muitas vezes diz sim, eu aprovo você. Outras vezes Ele diz, não, eu protejo você. E outras vezes Ele diz, espere, eu estou preparando você para algo melhor. Então você pode orar com confiança. Eu vou me ajoelhar neste momento. E eu me coloco de joelho diante de Ti, Senhor, para crer juntamente com esse irmão, com essa irmã. Para que ele veja, Senhor Jesus, que a vida cristã é um relacionamento diário contigo. Que a vida cristã não nos isenta das tempestades, mas que a vida cristã, Senhor, é o Senhor chegando nas nossas tempestades. É o Senhor agindo nas nossas tempestades. É o Senhor presente conosco, nunca distante, Senhor, sempre presente. Olha para essa casa, Senhor. Olha o coração desta mulher ferido. Olha o coração deste homem desanimado. Olha, Senhor, a fé desta pessoa. Faça florescer. Alimente, Senhor, a confiança desta pessoa nessa noite, para que ela possa confiar em Ti. Haja, Senhor. Senhor, se o Senhor não agir, o que nós podemos fazer? Nada, Senhor. Sem Ti nada podemos, ó Pai. É por isso que nós clamamos. Faz um milagre nesta vida. É a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Tem coisa que a sua força não dá conta, só de Deus. Aqui estão os intercessores para ungir, impor as mãos sobre você e orar pela tua libertação. Em nome de Jesus, pode vir aqui à frente. Está terminada a nossa reunião. Tenham todos uma boa noite. Eu vou abençoar as crianças com os pirulitos. Enquanto isso, tome um...